Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jovem Entrevista. Hoje vamos entrevistar o historiador Emerson Rizzi. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Boa noite a todos. Bom, agradeço a sua disponibilidade em participar aqui do nosso canal, né? Falar um pouco. E aí a primeira pergunta é, por que o senhor escolheu a área da história? Bom, na minha juventude não era bem essa área que eu tinha escolhido, né? Trilhei outros caminhos na juventude, depois de terminar o ensino médio, mas mais por uma área técnica. E num momento da minha vida eu queria desbravar novos horizontes, estudar, ter um curso superior, e aí eu acabei optando por áreas das humanas e incentivado muito no passado por um professor que eu tive que chamava Paulo, professor de sociologia, eu busquei a área de história para fazer a minha primeira graduação. Tá, entendi. E aí, mas você sempre pensou em ser professor? Não, na minha juventude, não. Tanto é que quando eu era jovem, que eu estava no ensino fundamental e médio, a minha profissão, eu fui fazer o curso no Senai e fui trabalhar numa grande indústria metalúrgica de Jundiaí. Fiquei lá por 15 anos. Tá, então, aí o pensamento de você virar professor surgiu quando? E surgiu no momento que eu tentei mudar os meus rumos profissionais e enveredar para uma outra profissão que não fosse metalúrgico e ter um ensino superior. E aí eu optei, foi uma escolha minha, objetivo mesmo, de cursar História e ser professor. Tá. E história são quantos anos de faculdade? Aí depende muito, Guilherme. Na instituição que eu fiz, que é a Universidade de São Paulo, lá você não tem um tempo médio. Geralmente, o tempo mínimo são 4 anos e o tempo máximo são 7 anos para você concluir a graduação. Outras instituições, eles têm até 3 anos para se formar. Então, instituições particulares que só formam professores de história, ou seja, licenciados em História, com 3 anos já pode ser formado em História. Tá? Mas essas grandes universidades públicas, menos de 4 anos você não consegue se formar. Tá, entendi. Então o senhor acabou fazendo a graduação em História lá na USP, que é a Universidade Isso, de, eu de saí São da Paulo. empresa, eu fui prestar os 4 vestibulares de Histórias aqui na nossa região de Jundiaí, que tinham mais renome. Então, eu prestei PUC São Paulo, PUC Campinas, que são 2 instituições particulares, privadas, e prestei Unicamp e USP. Eu passei nas 2 PUCs, na USP e na Unicamp eu não passei. Não fui para a segunda fase. Pouco forte, hein? Caramba, passou em 3 das mais tops. Claro, Caramba. quando eu saí da empresa foi uma coisa pensada e calculada. Então, eu saí da empresa, eu fiz 6 meses de cursinho, porque eu estava Sim, muito sim. na área técnica. Então, eu precisava ver as disciplinas do ensino médio novamente. Então, eu fiz 6 meses de cursinho para depois prestar o vestibular. E fiz o Enem também. Ah, entendi. Então, você chegou a fazer algum curso de especialização em História? Sim. Após eu terminar a graduação em História na USP, eu levei 6 anos para fazer a graduação. Fiz iniciação científica, então lá formado, depois como eu fui para a área do ensino, na USP tem uma particularidade. Você não sai formado no curso de História para dar aula. Você sai formado historiador, bacharel em História. Lá Hum, na faculdade, na Universidade de São Paulo, se você quiser dar aula, você tem que fazer a licenciatura na pedagogia, que é um outro departamento da universidade. É fora da faculdade de História. Então, eu levei 6 anos para concluir todos os processos. Saindo da USP, depois eu fui fazer o curso de pedagogia.
justamente para aprimorar a minha didática, a minha área dentro do ensino. Depois que eu terminei a pedagogia, aí eu fui fazer uma pós-graduação em metodologia do ensino de História e Geografia. Ah, entendi. Tá. E em algum momento, chegou a pensar em desistir do curso de História desses 6 anos? Não, o que eu disse para você no começo. Como foi uma coisa pensada, um objetivo traçado, em nenhum momento eu pensei em desistir. Então, foi uma coisa planejada, foi uma coisa que eu tracei, eu ia para estudar, não ia nas festinhas da USP, mas justamente porque eu tinha um objetivo. Tá? Sim. E, em média, quantas pessoas tinha na sua sala? Você lembra? Tá? O período que eu fiz foi um período meio complicado na Universidade de São Paulo, porque a área de humanas, como sempre está em segundo plano, naquele momento estava muito deteriorada. Para vocês terem uma ideia, eu tinha mais de 100, 120 alunos na sala, para vocês terem uma ideia das disciplinas. Então, se você chegasse 15 minutos antes de começar a aula, você não conseguia entrar na sala, porque tinham poucos Caramba. contratados. Depois de uma grande greve que houve lá em 2003, que eu participei dessa greve, porque eles pararam toda a faculdade de Filosofia, Ciências, Letras lá na USP, aí eles contrataram mais professores. Então, como tinham poucos professores, não tinham, você tem que cursar as disciplinas. Você monta a sua grade de estudo. Então, você não conseguia se inscrever nas disciplinas porque ele deu uma totalidade de inscritos, ela não abria mais para você fazer. Então, como houve essa greve, a reitoria abriu licitação para contratar novos professores, processo de concurso, e aí deu uma normalizada na quantidade de disciplinas Já oferecidas por todos. entendi. E no curso, qual matéria que o senhor mais gostou, assim, você falou, caramba, essa... Então, lá você tem contato com tudo. Isso que é importante, né? Todas as áreas de história. Então, o que me fascinou, que eu fui gostando, aprimorando e foi objetivo da minha iniciação científica na faculdade, foi a área de história moderna e história do Brasil. Então, esse período de história moderna, tanto na história geral quanto na história do Brasil, é o que mais me fascinou. Tá. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa área da história? Então, história, os pontos positivos, primeiramente, as áreas de atuação. Como historiador, aí o bacharel em história, você pode atuar no ensino, na elaboração de material didático, na pesquisa acadêmica, que é muito legal, pesquisa de empresa, analista de meios de comunicação, você pode trabalhar. A gente está vendo muito hoje em voga na mídia o Leandro Carnal, um historiador que Sim, participa dos comentários CNN, essas coisas assim. tem agora um talk show, então tem esse campo de atuação, consultoria, museu, historiografia corporativa de empresa. Então, o leque de atuação é amplo, só que o campo de trabalho é restrito. A grande maioria que se forma na área de história vai ser professor. E a grande maioria é formado por essas instituições que só dão ênfase para o ensino, não para a pesquisa. A pesquisa só é feita nas grandes universidades, por exemplo, nas públicas do estado de São Paulo, a Unesp, Unicamp e USP, a PUC também tem dado ênfase para pesquisa na área de humanas, em história se enquadra nisso, e as universidades federais. O ruim disso é o campo de atuação para o historiador é muito restrito e o campo para o ensino, a gente sabe que não é muito valorizado na nossa sociedade a profissão de professor, enquanto em outros países a gente tem uma valorização muito grande do docente, na nossa sociedade ele não é muito valorizado, mas não é
tão ruim assim que possa desestimular o professor a não ingressar nesse campo. Sim, tem que ter foco, né, naquilo que faz, se a pessoa gosta, né? Qualquer profissão tem profissionais e profissionais. Como eu fui estudar já com mais experiência, com mais idade, então eu não tenho o que me queixar da minha profissão. Entendi. E onde o senhor trabalha atualmente? Hoje eu trabalho na rede municipal de ensino do município de Cajamar, eu sou funcionário concursado lá e ministro aulas para séries finais do ensino fundamental 2, Tá, entendi. oitavos e E, nonos anos. e o senhor lembra como foi o seu primeiro dia na sala de aula? Se deu aquele frio na barriga? Se... Nossa, foi muito estranho. Eu fui até a escola próxima, porque eu não era formado ainda, né? Então, eu fui me Uhum. inscrever para dar umas aulas de substituição. Levei a minha documentação até a unidade escolar próxima à minha residência, e chegando lá por volta de umas 10 horas, a diretora me trouxe para dentro da escola, pegou os meus papéis, nem leu, e me jogou dentro de uma sala de aula para substituir um professor de matemática que havia faltado. Era um 6º ano, para você ter uma ideia. Então, é muito curioso. Depois, eu fui pegando algumas licenças, substituindo os professores mesmo da disciplina, e é muito gratificante isso daí. Aí acabou indo, pegando o jeito, né? Não, a aula é aprendizado, Guilherme. Quem quer ser professor, você tem muitos cursos, tem muitas especializações, mas é o dia a dia na sala de aula. Não adianta você ler lá os teóricos de ensino e na sala de É a aula prática, né? totalmente diferente. Tá, entendi. E nunca teve vontade, ou já deu aula, eu não sei, né? De ir para ensino médio? Já dei aula para ensino médio, sim. Eu trabalhava numa instituição particular e ministrava aulas para o ensino médio. No ensino público também, eu trabalhei com o ensino médio também no governo do estado de São Paulo. Tá, entendi. E eu tive a grande oportunidade de ter brilhantes aulas, né, com o senhor. E uma coisa que não choca só eu, mas vários outros alunos seus que eu conheço é a sua forma didática, né? A mesma forma que você falou que fez depois a pedagogia para metodologia de ensino e tal, né? E em todas as aulas você sempre faz algo para estimular os alunos, né? E deixar um jeito mais fácil de aprender. Isso se dá muito pelo tanto que o senhor estudou mesmo essa área de ensinar? Primeiramente, olha, eu tenho na minha memória de aluno uma professora que eu nunca gostaria de ser em história, porque é uma professora que era aquela típica de decorar as coisas. Se você não aprendesse, era te expondo, era te chacoteando dentro na sala de aula perante os outros. Então, é uma coisa que me causava muita estranheza e muitas lembranças não muito boas. E ainda eu sendo os melhores alunos da sala de aula naquela época. Então, eu via que os meus colegas passavam. Então, depois que eu comecei a ter aula no ensino médio com esse professor que eu disse no início da entrevista ao Paulo, aí ele me fez gostar de estudar história, mesmo sendo da área de sociologia. Então, independente das minhas metodologias pedagógicas que eu tento utilizar nas minhas aulas, eu tento fazer que os meus alunos eles reflitam sobre fatos que lhes são postos diante dos olhos. É isso que eu tento fazer. Então, cabe a mim criar esse arcabouço de oportunidades para eles poderem ser reflexivos diante dos fatos históricos. Principalmente para um público mais jovem, que é o público do ensino fundamental 2, eu tento fazer a história estar relacionada com o presente, o cotidiano desses alunos, para eles terem essa percepção de Algo como agentes, referência também, né, atualmente. essa percepção, porque a gente só aprende história, só aprende o contexto histórico e ser agente histórico na escola. Acho que você não vai conseguir aprender na família ou em outro lugar isso daí. Tá? É uma construção que a gente tem que fazer na escola. Tá?
E o aluno precisa entender conhecimento histórico, compreender o mundo, as questões da atualidade, através de origens diferentes, de explicações de fatos do passado, de conhecimento histórico. E essa instrumentalização se aprende na escola. E se você tem um bom professor que ajuda você questionar, levantar hipóteses, comparar, relacionar, é aí que você consegue fazer o aluno gostar de história. Tá. E, infelizmente, estamos passando, né, por um período de pandemia que acabou, faz 5 meses que está todos os alunos em casa, os professores também, para evitar a disseminação, né? E eu tenho a convicção de que a classe dos docentes foram os que mais tiveram que se reinventar, né? Porque nunca pensamos que ia passar isso, né? E tivemos que os alunos, né, eu digo, tivemos, porque eu sou estudante, então eu tive que aprender a estudar virtual, a aprender a entrar nas plataformas, os professores também tiveram que, eu gosto do termo que você citou do Leandro Carnal, ele fala que os professores viraram youtubers, então os professores tiveram que aprender também. E nesse período, o que o senhor está achando, como que está sendo as suas aulas? Acho que os alunos acabam ficando mais tímidos. A minha experiência lá na rede municipal, eu trabalho com um público-alvo que é muito carente. Então, é uma situação meio difícil, porque a rede municipal lá onde eu atuo, desde o início do isolamento social, dos decretos de quarentena, nós estamos trabalhando com atividades remotas pedagógicas, né, à distância. Só que muitos alunos não têm sequer o celular para você utilizar. Outros, eles têm o celular, mas não têm internet. Então, como que eles acessam as atividades? Então, o que tem facilitado muito na minha disciplina dos meus alunos lá a gente tem um material apostilado, então as atividades que são realizadas foram feitas numa planilha que é alimentada toda segunda-feira, e aí quem tem internet acaba passando para os amigos que não têm. Tem alguns alunos, eu acho que 3 ou 4%, que a gente não consegue atingir de maneira nenhuma, que está incomunicável. Mas eu fico feliz porque os meus alunos, das quais eu tenho aula nas turmas, em torno de 60% a 75% estão acompanhando as atividades, mesmo remotamente. Então, eles me avisam, eles colocam, então eu preparo atividades bem explicadas para eles, eu coloco vídeos complementares, eu marco algumas aulas online, não todo dia, porque muitos não têm como acessar a aula online naquele momento que eu estou fazendo a aula. Porque o pai está com o celular, não tem internet, às vezes algum sai e vai pegar uma internet na rua, que é pública, então eles não têm condições de fazer isso. Então, eu dou essa aula com um público menor, gravo a aula e deixo disponível para eles acessarem quando puderem. Tá. Essa situação de não ter celular, não ter internet, infelizmente, acho que a maior parte do Brasil passa por esse problema, né? Algo que deveria ser combatido, então, ao invés de pensarmos em outras coisas, né? Como armar a população ou isso, é mais fácil a gente primeiro democratizar o conhecimento, porque nesses casos não teria esse problema, que infelizmente esses 3 e 4% que são incomunicáveis, infelizmente perderam o ano. Pode não estar sendo implantada nesse momento com o ensino à distância. É o que temos para esse momento, é um momento atípico, mas essas famílias, essas crianças não estão tendo acesso e não tendo a oportunidade desse ensino. Sim, sim. A gente estava conversando aí sobre o sistema que a gente está fazendo, que é o aula remota, né? Que é diferente de sistema EAD. E aí, agora falando do EAD, né? Eu vi um historiador também que ele falou que são 3 coisas, né, que aceleram que fazem a evolução, que é epidemias, guerras
e revoluções. Esses três conceitos fazem a evolução ser maior, porque ele contou que estavam discutindo, por exemplo, em Israel, colocar na faculdade o sistema EAD. Como numa democracia, uma pessoa queria, uma pessoa não queria, tal. Chegou num período que a gente chegou na pandemia. Todo mundo ficou EAD, então não teve essa escolha, né? Então, acabou ficando mais... esse caminho que estava pensando em chegar no EAD foi bem mais rápido por causa da pandemia. E aí o senhor acha que o EAD vai ser implantado no futuro? Pensando no mundo todo assim. A gente no Brasil, no ensino superior, a gente já tem a modalidade EAD. No ensino básico, eu creio que não é viável. Porque o papel da escola é justamente fornecer, propiciar esse ambiente de experimentação, de inter-relação presencial dos jovens, das crianças. Então, eu acho que para o ensino fundamental, ele não é viável, dizendo pedagogicamente. Então, a gente está vendo toda a dificuldade, a gente que nem estamos ministrando essas aulas virtuais, mas a gente não pode garantir que está ocorrendo a aprendizagem. Foi uma coisa implantada meio às pressas, essa modalidade, porque é uma coisa atípica. Não foi pensada para ser feito. Então, para ensino fundamental, eu não acho viável isso aí. Para o ensino médio, se for como complementação essa educação à distância, eu até concordo, mas tem que ter a parte presencial ainda. A graduação, já falando do ensino superior, eu acho que a primeira graduação necessariamente devia ser presencial ou semipresencial. O aluno adquirir essa autonomia acadêmica para futuramente ele ter a oportunidade de fazer AD. Porque depois que você adquiriu essa experiência de estudo, nada impede que você se organize, se atrapalhe e se planeje o seu estudo no momento que você tem para você. E é muito importante isso daí, você ter essa disponibilidade. Então, eu acho que numa segunda graduação ou um semipresencial na graduação, eu até concordo, mas totalmente EAD na primeira graduação eu acho complicado, porque muitos alunos não têm essa autonomia ainda para desenvolver atividades acadêmicas sozinhos, sem ter a presença dentro da universidade. Sim, eu concordo plenamente com o senhor, até na parte, o senhor comentou falando assim sobre que acha inviável para a turma do ensino fundamental, até porque eu estava lendo um artigo do Cortella, e lá ele fala que a escola, além dela proporcionar, né, o conhecimento dos professores e tal, é uma socialização que você aprende com os amigos, você aprende com o pessoal que está na rua, o caminho até a escola, o intervalo, então tudo isso conta, né? Então eu acho muito interessante essa fala dele. Dando um exemplo de um relato. Eu entrei em contato com os meus alunos, eles chegam a chorar. Vocês terem uma ideia, eu tenho um 8º ano, porque eles falam que eu não consigo aprender sozinho, eles falam isso. Então, quando o professor está lá, ele usa várias táticas, várias metodologias, várias formas de abordar o aluno, grupos, atuações de êxito, para esse aluno ter a possibilidade de realizar a aprendizagem. Quando ele está sozinho, a família não tem estrutura para isso, não tem estrutura pedagógica, não tem estrutura física, ou seja, a internet, o celular, para se fazer esse ensino à distância. Então, a gente está garantindo, nesse momento, o mínimo, mas não tem como garantir todas as aprendizagens serão concluídas ou conquistadas.